Saudações tricolores, eu sou Iago Gorito e esse é o canal DNA Tricolor 1902. Seja muito bem-vindo. Antes de começar esse vídeo, eu já vou pedir para você se inscrever, deixar o seu like e também deixar o seu comentário para estar ajudando a gente. Bom, hoje eu vou estar comentando sobre a possível punição, mais uma, né? Possível punição pro Felipe Melo, que pode ser foi denunciado ao STJD e pode receber uma punição pelas declarações que fez a arbitragem no jogo de ontem, tá? E também Vasco entra na justiça contra Flamengo e Fluminense para que consiga jogar no Maracanã no domingo. Mais uma vez o Vasco entrando aí na justiça para conseguir jogar no Maracanã. E também vou trazendo para vocês que o Fluminense pode ter, pela primeira vez depois de muito tempo, todos os jogadores à disposição do Fernando Diniz. O meu fusão vai passar, é voz que não se cala. Amigos, eu sei que essa notícia já saiu em outros canais do Fluminense também, mas eu não posso estar deixando de trazer essa notícia aqui para vocês, tá? Então vou estar trazendo aqui e a gente vai estar falando essa matéria, tá no GE. Ó, Fluminense inicia a semana com a expectativa de ter todos os titulares após 109 dias, tá? Com Alexander de volta e 100 jogadores suspensos, Diniz pode ter time à disposição pela primeira vez desde a goleada contra o River Plate no Maracanã, no começo de maio. Ou seja, muito tempo já que a gente tem desfalques, e eu até acredito que seja por isso que o Fluminense está com tanta deficiência de conseguir ter boas partidas jogando fora de casa, né? Infelizmente a gente não tem conseguido trazer essas vitórias de fora de casa para somar, né, já com a nossa muito boa campanha que a gente vem fazendo dentro de casa. Mas infelizmente nos falta muita consistência, né? Aí continua a matéria aqui. Apesar do gosto amargo pela derrota de virada para o Grêmio no último domingo por 2-1, a torcida do Fluminense tem um motivo especial para iniciar a semana com muitas expectativas. Depois de 3 meses e meio, o técnico Fernando Diniz pode ter todos os titulares e elenco à disposição para uma partida. Um ponto muito bom, muito positivo, né? Até porque a gente vai ter essa semana inteira para treinar. Então a gente espera que o Diniz corrija todos esses erros que vem acontecendo no time, essa inconsistência que o Fluminense vem tendo. O Fluminense não consegue ser um time consistente, a gente não consegue, na mesma proporção que a gente ataca bem, defender muito bem também. Então é uma coisa principal que o Diniz tem que começar a fazer. E são erros que o Diniz tem que saber resolver, né? A gente está na Libertadores, estamos lutando por grandes coisas, é o nosso sonho, a glória eterna, então não pode dar mole. Mais uma vez eu falo aqui, Diniz, vamos resolver essa questão do time não ter consistência, tá? Então fica aqui mais uma ressalva minha aqui, registrada aqui nesse canal, tá? Então vamos continuar a matéria aqui. A última vez que o Fluminense teve os jogadores titulares à disposição foi no jogo contra o River Plate, no Maracanã, em que a equipe goleou os argentinos por 5-1 pela fase de grupos da Libertadores. Mas foi justamente neste jogo que os problemas começaram, tá? A gente sabe que desde esse jogo o Fluminense não joga da maneira que a gente gostaria que jogasse, não joga com aquela mesma proporção, com jogadas muito bem trabalhadas, e todo o time caiu de produção, né? A gente sabe que todo o time caiu de produção. Até mesmo o Ganso não vem fazendo as mesmas partidas com qualidade que ele vinha fazendo, né? Até aquele jogo do River Plate, que ele fez um baita passe pro Samuel Xavier fazer o cruzamento e o Germancano completar pro gol, né? Então são muitos problemas que o nosso time tem e temos que aproveitar que todo o time vai estar à disposição agora para que a gente possa aproveitar isso, né, e seguir em frente na Libertadores. Esse é o nosso sonho. Não podemos esquecer desse detalhe, tá? É muito importante. Ó, o atacante deixou o gramado com lesão na coxa esquerda e desfalcou o time contra o Vasco.
no jogo seguinte pelo Brasileirão. Na sequência, contra o Cruzeiro, Alexandre machucou o joelho esquerdo e o time titular nunca mais esteve completo. Infelizmente isso aconteceu. O atacante deixou o gramado com lesão na coxa esquerda e desfalcou o time contra o Vasco. No jogo seguinte pelo Brasileirão, na sequência, contra o Cruzeiro, Alexandre machucou o joelho esquerdo e o time titular nunca mais esteve completo. A equipe também sofreu outras baixas por lesão e suspensões de lá para cá. No último domingo, na derrota para o Grêmio, Felipe Melo, Lima e John Kennedy e Lelê cumpriram suspensão automática e ficaram de fora do jogo. O quarteto está livre para retornar, assim como Alexander, que está treinando com o grupo desde a semana passada e pode ser relacionado, que é um ponto muito positivo, né, para a gente. A gente espera que com o retorno do Alexander o time volte a jogar aquele futebol que a gente tanto quer ver o Fluminense jogando de novo, né? Que todos nós ficamos muito decepcionados com a partida de ontem, não pela forma que começou o jogo, mas sim pela forma que terminou, né? Que o Fluminense decaiu, o futebol do Fluminense após o empate do Grêmio. Eu sempre bato nessa tecla, mais uma vez eu vou falar, se a gente não consegue lidar com um simples empate de um time brasileiro como o Grêmio, claro que tem muita história, muita camisa muito pesada, mas se no brasileiro a gente não consegue nem sequer segurar o resultado, como é que a gente vai fazer isso dentro da Libertadores? Por outro lado, caso nada mude, o Fluminense já sabe que não terá novamente o time à disposição pela Libertadores. Marcelo foi punido com 2 jogos de suspensão pela Conmebol e está fora dos 2 jogos das quartas de final da Libertadores contra o Olímpia. E essa informação que todos nós já sabemos, né? Infelizmente aconteceu essa punição aí vergonhosa da Conmebol para cima do Fluminense, e todos nós sabemos que sim, eles estão querendo sim prejudicar o Fluminense. A Brafut notifica a STJD após declarações de Felipe Melo do Fluminense contra a arbitragem. Zagueiro estava suspenso pelo 3º cartão amarelo e disse que árbitro deveria ser preso. Tá? A gente sabe que ele fez essa publicação no Instagram. Eu logo imaginei, quando eu vi que ele tinha postado isso, que isso poderia acabar dando uma punição para ele, e infelizmente pode ser que seja mais um desfalque para a equipe do Fluminense. Tá? Então vamos ver. A Associação de Árbitros a Associação de Árbitros de Futebol do Brasil, a Brafut, enviou uma notícia de infração à Procuradoria do STJD contra Felipe Melo, do Fluminense, após o jogador esbrajar contra a arbitragem com a não marcação do pênalti em cima de Nino no último lance da vitória do Grêmio por 2-1 em cima do Flu, em Porto Alegre. O jogador deu declarações de que o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima tinha que ser preso. Cara, eu já dei uma lida na matéria aqui, que o Felipe Melo, né, tá dizendo aqui que o Felipe Melo falou que o árbitro deveria sair preso da partida. Sim, acredito até que ele tenha, por ele ser um jogador profissional, ele tinha que ter mais cuidado com suas palavras. Mas, cara, é muito revoltante, né? Uma coisa que eu deixo com questionamento para vocês tricolores aí é o seguinte: por que os árbitros não dão entrevista depois do jogo? É isso que eu fico revoltado, porque sim, eu admito que o Felipe Melo tinha que pensar bem mais antes de falar alguma coisa, né? Mas ele pode tomar uma punição agora e ser mais um desfalque para o Fluminense, né? Que a Associação dos Juízes aí do futebol brasileiro resolveu denunciar ele para o STJD. Né? Então, os árbitros tinham que dar sim entrevista após a partida, porque eles cometem erros que influenciam muito dentro de campo, influenciam no ano de muitos clubes. Os clubes, eles gastam um alto valor para fazer um grande campeonato o ano inteiro, e muitas das vezes todo esse investimento que o clube fez durante o ano inteiro é simplesmente jogado no lixo por uma má atuação da arbitragem. Então, não é uma coisa que não pode ficar dessa forma, entendeu? Então, eu fico muito chateado com essa situação. Espero que a CBF resolva o mais rápido possível, e também espero que o Felipe Melo não tome gancho. E se caso acontecer, que seja apenas uma partida, porque é complicado.
Porque eles querem punir os jogadores, mas punir a arbitragem, que tem vindo mal há muito tempo já no futebol brasileiro. Eles não fazem absolutamente nada para resolver. Bom, vamos lá, mais uma vez a gente vai falar sobre esse assunto. Já tá chato, parece que o Vasco tá fazendo de implicância, parece que o Vasco deve querer fazer isso para tentar prejudicar o Fluminense, né? Porque parece que é inveja, porque sabe que o Fluminense está em quartas de Libertadores e o Vasco tá brigando para não cair, então tá fazendo de tudo para prejudicar o Fluminense, né? Porque eu pergunto, Vasco, o que você vai ganhar jogando no Maracanã? Você não pode esperar um jogo que não vá prejudicar nem Flamengo nem Fluminense, que são os administradores da equipe, do Maracanã, porque quem tem prioridade de jogar lá é quem gasta dinheiro para manter o estádio. E outra, vocês têm São Januário, por que vocês não jogam lá? Estão fazendo isso de sacanagem, tá? Muita sacanagem que vocês estão fazendo. E como eu já sei que vai acontecer, mais uma vez a justiça vai ceder o Maracanã pro Vasco. Aí o que vai acontecer? Né, o Flamengo joga pela Copa do Brasil contra o Grêmio na semifinal da Copa do Brasil. Pela Copa do Brasil. Depois, no sábado, o Fluminense joga contra o América Mineiro. Aí o Vasco tá querendo jogar no domingo. Aí como é que o Fluminense pega esse campo destruído no jogo da Libertadores contra o Olímpia, tendo possibilidades de até a Conmebol vetar a partida no Maracanã por conta do gramado, das condições do gramado, né? Aí eu pergunto, se isso acontecer, aonde o Fluminense vai jogar? Porque o Engenhão já tá com grama sintética, então complica pra gente que a gente também não tá acostumado a jogar em grama sintética. Vai jogando de volta redonda, deixar de ter um público de 60 mil pessoas para ter o quê? 20 mil, 18 mil pessoas? Então o Mário fez bem em soltar uma nota de repúdio. Eu vou estar lendo aqui para vocês, tá no GE também, quem quiser acompanhar, entrar no GE para dar uma olhada. Ó, Mário repudia a ação do Vasco por Maracanã antes do Fluminense e Olímpia. O objetivo é tumultuar. Fez muito bem o Mário em soltar essa nota, apesar que eu tenho quase certeza que isso não vai adiantar de nada, porque o Vasco ele tem feito isso sim, na minha opinião, para poder prejudicar Flamengo e Fluminense, que são os gestores do Maracanã. Estado do Gramado já gerou processo disciplinar ao Flamengo e pode virar multa para o Flu. No caso, isso pela Conmebol, tá, gente? Então, o Vasco tem feito isso sim para prejudicar as duas equipes. A judicialização do Vasco para mandar a partida contra o Atlético Mineiro no Maracanã no próximo dia 20 não caiu bem nas Laranjeiras. Isso porque, às vésperas de encarar o Olímpia pelas quartas de final da Libertadores, o Fluminense se irritou com o pedido e nutre duas preocupações: o desgaste excessivo do gramado e o risco de multa por parte da Conmebol. Tá? A gente sabe que com o Fluminense é assim, a Conmebol tá dando multa por qualquer coisa. Até o que não aconteceu no Maracanã, eles estão punindo o Fluminense. Até o que não é de nossa responsabilidade, eles têm punido o Fluminense. Como eu também falei, o Vasco está querendo prejudicar o Fluminense. Tá? Eu espero que a justiça não dê. Eu até acho que já vai dar essa causa aí pro Vasco. Né? Infelizmente, vai deixar o Vasco jogar no Maracanã. Mas não é para deixar acontecer, porque isso vai prejudicar o Fluminense, entendeu? Então, acho que a justiça tem que olhar os dois lados. O Vasco tem direito sim de jogar no Maracanã, mas quando der, quando for possível. Não é a hora que o Vasco quiser eles poderem entrar no Maracanã e jogar, não. Porque se for assim, pra que tem administrador pra que o Flamengo e o Fluminense está administrando o Maracanã? Não pode dizer não? Não pode fazer nada? Porque a gente gasta dinheiro para manter o Maracanã. O Vasco chega e joga a hora que quer. E o jogo do Fluminense, né? Então, porque o Fluminense joga no sábado e depois logo o Vasco vem e joga no domingo. Então seria muito pouco tempo. Não teria um tempo ideal para que o gramado não ficasse em uma condição muito ruim mesmo, né? Então a gente espera muito que a justiça não faça isso. Não cometa esse erro que já cometeu em outras vezes. Mas, infelizmente, eu acho que isso vai acabar acontecendo. A justiça vai acabar cedendo isso, né, mais uma vez vai ceder para o que o Vasco joga no Maracanã.
Né? Então é isso, esse é o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje. Agradeço você que se inscreveu no canal, agradeço você que deixou o seu like, e caso você não tenha feito isso ainda, peço que você se inscreva nesse canal e deixe o like para estar fortalecendo. Então tá? É isso que eu queria falar para vocês. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau! Abram alas, o meu flusão vai passar. É voz que não se cala.